Falando francamente, senhoras e senhores, é o nosso editorial, a nossa opinião, aquilo que a gente tem que falar, aquilo que a gente fala e aquilo que a gente diz e aquilo que todos nos acompanham, graças ao apoio do meu amigo Júnior, da Birigui Piscinas, que sempre nos apoia, nos dá o prazer de ser um dos apoiadores aqui do Falando Francamente do próprio programa. Agora, falando francamente, tivemos a grande oportunidade ontem, no período da tarde, de conversar longamente, bater um papo gostoso, tranquilo e tomar muitos conhecimentos de coisas que a gente até então desconhecia. Conversar com o Wilson Carlos Rodrigues Borini. O Cabo Wesley falou aí que está difícil encontrar um político honesto, um político que a gente tenha respeito. O Cabo Wesley, eu vou fazer questão de apresentar para você o Wilson Carlos Rodrigues Borini, porque esse tem palavra e é de palavra. E o Borini, durante esse bate-papo gostoso que nós tivemos, junto com o Rogerinho, junto com o Danilo, nos reportou sobre vários e vários assuntos que até então pouca gente desconhecia e sabia em termos que ele realizou como empresário e, acima de tudo, como político e como prefeito municipal de Birigui, que foi por 8 mandatos e elegeu o seu substituto aí, na época, Pedro Bernabé. E o Borini falou a respeito de amigos que ele tem e de pessoas que eram considerados amigos e que, na verdade, aí nada mais eram do que aproveitadores de ocasião, o que ele não deixou que ninguém aproveitasse aí na prefeitura municipal. Foi indubitavelmente o prefeito que mais fez pela cidade. E ninguém há de negar isso. O reconhecimento que a população está tendo em relação ao nome Borini, numa eleição que ainda falta 1 ano e 6 meses para ser realizado, e antecipadamente, essas pessoas que a gente conversa, que a gente vê, que a gente sente que está querendo falar de política, já vem a séria pergunta: o Borini é candidato? Depois do bate-papo de ontem, senhoras e senhores, enganar um velho de 80 anos aqui é difícil. E eu tenho certeza absoluta e posso garantir, não apostar, mas eu tenho certeza que o Borini é um pré-candidato. Ele tem muita coisa para ser mostrado ainda, e muita coisa deixou de ser realizado porque ele acreditava, sinceramente, que o seu sucessor pudesse dar o mesmo ritmo que ele deu e hoje Birigui seria praticamente uma outra Birigui, com um aspecto até melhor, com mais indústrias, mais empresas e mais gente trabalhando. Mas, infelizmente, houve o recalque e, acima de tudo, não produziu aquilo que o Borini deixou para ser preparado. Falou das dificuldades que encontrou para até mesmo fazer aí com que um loteamento dele fosse autorizado, fosse concretizado, mesmo com toda a documentação em dia, com tudo acertado todinho, foi-lhe negado esse direito de fazer mais um investimento para a cidade de Pérola, e que a essa altura seria um grande empreendimento. E é um grande empreendimento. E o Borini está tranquilo, gente. Fala tudo sobre as suas viagens, as viagens a Brasília, as viagens a São Paulo, da receptividade que Birigui tinha quando era anunciado, tanto lá no Palácio da Alvorada, como também no Palácio dos Bandeirantes, que o prefeito de Birigui, Borinão, estava ali reivindicando coisas. Rodrigo Garcia ajudou muito o chefe do Executivo, como também ele, na qualidade de político e prefeito, ajudou bastante o Rodrigo Garcia, e os dois são amigos até hoje. Borini tem um partido político que pertence e vai continuar pertencendo, mas muito embora haja, e deixou bem claro isso, possibilidades aí de escolher uma outra legenda, um outro partido, se vier a ser candidato, dizia ele. Mas eu acredito que o Borini é candidato a prefeito municipal de Birigui e vou além. Dificilmente poderá encontrar alguém com as mesmas características, o mesmo trabalho, a mesma prestação de serviço, o mesmo entusiasmo, a mesma honestidade, a mesma honestidade que o Borini teve e tem aí com aquilo que não lhe pertence e pertence ao povo. Então foi um bate-papo muito gostoso. Aprendi muitas coisas que ele contou, que ele mostrou e que mostra no semblante dele um sorriso e uma vontade de voltar a ser prefeito municipal de Birigui, conforme se diz, para consertar as coisas que praticamente errado ele fez na escolha de alguns nomes para receber o apoio dele. E disse francamente
para nós aí que tem muita coisa que Birigui precisa, muita coisa que necessita, e que muita coisa foi feita aí, mas que precisava ter uma continuidade que acabou não ocorrendo e a gente nota e vê isso. Então, senhoras e senhores, a gente que não consegue ver muita coisa por causa do nosso problema de visão, e que talvez aí também carregado pela idade, mas eu senti perfeitamente. Não sou de fazer apostas, de vez em quando eu faço uma fezinha na Mega Sena, compro um bilhetinho, faço um joguinho do bichinho aí, e eu tenho certeza de uma coisa. Preparem-se os futuros adversários aí. Vão jogar dinheiro fora. Vão gastar dinheiro à toa. Já dizia isso o grande filósofo político José Firmino Grosso. Se o Borini for candidato, não se atreva a enfrentá-lo, porque é dinheiro jogado fora. E eu tenho certeza disso. E vi o quanto ele pode fazer e o que deve fazer e o que, acima de tudo, tem que ser feita. Não pediu um financiamento. Pediu um financiamento aí, mas não usou o financiamento porque a prefeitura tinha dinheiro em caixa. Pagava religiosamente os funcionários e também tinha uma assessoria de primeira linha. Tinha uma equipe que conseguia, mesmo com alguma coisa que o Borini falasse a mais, essa equipe que lá estava blindava o Borini e não chegava até ele aquilo que eles, secretários, resolviam antecipadamente. Então é gostoso a gente conversar com um político que tem caráter, tem qualidade, tem nome e sobrenome, viu, Cabo Wesley? Como falar com o Borini. Ontem, esse velho aqui teve esse privilégio, graças ao Rogerinho, graças à Cássia, de poder ficar ao lado do Danilo e ao lado do Borini durante algumas horas. Horas que passaram rápidas, porque rapidamente o Borini explica tudo, minuciosamente, como foi a primeira campanha, como foi a segunda campanha. Na primeira campanha o Borini deixou de ganhar, na segunda campanha ele venceu e venceu a terceira também, e dá-se orgulho de ter feito o seu sucessor, que foi o Pedro Bernabé e o Antônio Carlos Vendrame Carlito. Borini também tem algumas pessoas que ele não gosta, que traíram ele. Pessoas que, acima de tudo, hoje estão tentando fazer uma aproximação. E a gente vê que realmente foram pessoas que sempre não deram o verdadeiro valor que o Borini tinha, tem e merece. Mas que são rapidamente deixados de lado. Porque, segundo o Borini, a vida é cheia de muitas coisas boas. Não disse que é candidato a prefeito. Não disse que é pré-candidato a prefeito para nós em momento algum. Só contou o que fez e o que precisa e o que necessita. Vem grandes empreendimentos do Borini daqui para frente. Mas eu posso, se alguém quiser apostar, uns trocadinhos a gente tem para apostar. Eu aposto. O Borini vai ser candidato a prefeito o ano que vem. Façam as suas apostas. E quem quiser ser candidato a vereador, e vá para o lado do Borini, porque ali fica mais fácil. Aqui nós vamos ficar desse jeito, sempre conversando, dialogando, em nome de Birigui Piscinas, falando francamente.